Opa pessoal, Matheus Castelo aqui e hoje vamos falar de Debian, né? Hoje é Debian Day. O Debian tá fazendo aí 29 anos, desde 1993 aí, que nós temos o Debian, né? O projeto Debian. Uma das distribuições Linux mais populares que nós temos, né? Não é qualquer distribuição Linux que tem 29 anos, né? Que sobreviveu tanto tempo, né? E hoje eu vou conversar com vocês sobre usando o Debian para Linux embarcado com o Horizon Core, que é o meu dia a dia, né? Utilizar containers Debian para aplicações com o Horizon Core da Toradex, tá? Então, quer saber mais? Fica comigo. Beleza, vamos lá para o conteúdo então. Eu vou começar conversando com vocês sobre o Horizon, tá certo? Para que vocês entendam aonde que o Debian entra, o que o Debian está resolvendo neste contexto de Linux embarcado com o Horizon, tá certo? Se você não ouviu falar ainda do Horizon, o Horizon, né, o Horizon Core, é uma plataforma de software para Linux embarcado industrial, tá? Que a Toradex está desenvolvendo, né? Que a Toradex mantém. Que tem um slogan aí de ser fácil de usar, né, para sistemas embarcados, tá? Então, a Toradex integra, né, e entrega, né, para os seus clientes uma distribuição Linux. O Horizon Core é uma distribuição Linux, tá certo? Por si só, ok? Mas é uma distribuição Linux mínima. Tá? O que vem no Horizon Core? Vem o Board Support Package, tá? Que é o software específico para o hardware, tá? Que gerencia aquele hardware, tá? Então vai vir bootloader, vai vir o kernel, os drivers específicos para aquele hardware, né? Para aquele módulo da Toradex, né? Então já está incluso, né, nesse Horizon Core, um root file system mínimo, tá? O que temos nesse root file system? Dependências para você rodar um serviço de update, tá? Over the air, tá? Então tem a plataforma Over the air da Toradex. Então todas as dependências, o sistema seguro de update está incluso no Horizon Core e um runtime de containers, tá? Então você pode rodar Docker ou Podman, tá? Dependendo aí do sabor, né? Do flavor do Horizon Core, tá? Mas é isso, é só isso. A ideia é que as suas aplicações, as aplicações que você vai desenvolver para o Horizon Core sejam em containers. Bom, e aí essa ideia de utilizar containers para Linux embarcado junta o melhor de dois mundos, tá? Por quê? Porque hoje na indústria o padrão é utilizar Yocto, tá? Open Embedded. O que é isso? Isso é um projeto aí que nós temos para montar a sua própria distribuição Linux. E por que isso faz sentido? Porque para sistemas embarcados o hardware é específico, então você precisa de um software que é específico para o seu hardware, tá? Você não vai ter um download nos sites das principais distribuições Linux, por exemplo, Debian, Ubuntu, Manjaro. Você não vai ter lá uma distribuição pronta, né, para o seu hardware que é específico, tá? Para PCs é bem genérico, vai ter lá esse download e vai funcionar em vários PCs, Intel, AMD, mas eles são da mesma arquitetura, eles têm hardware que são mais genéricos e etc, tá? Então, o padrão hoje da indústria é você mesmo vai fazer a sua distribuição Linux. Você vai lá pegar os pacotezinhos Yocto Open Embedded e vai gerar uma Yocto build específica para o seu problema, para o seu hardware, tá? E aí o que a Toradex faz? A Toradex gera o Horizon Core de uma Yocto build, tá? Mas é a Toradex que desenvolve, que mantém essa distribuição, tá? Porque também desenvolver e manter uma distribuição Linux não é uma coisa trivial, tá? Então a Toradex terceiriza isso, tá certo? Para deixar mais fácil. E aí, na hora que você vai ter que implantar, né, e desenvolver aí a sua aplicação, você vai desenvolver utilizando as ferramentas
e distribuições Linux que você já conhece, que você já está acostumado, como um Debian, por exemplo, tá? Dentro de um container. E aí, para facilitar ainda mais o desenvolvimento, né, aí dos seus containers, das suas aplicações containerizadas, o Horizon Core conta aí com um ecossistema de Docker Images no Docker Hub. Todas elas são baseadas em Debian, tá? Todas elas vêm aqui, ó, das imagens oficiais do Debian, certo? E aí já vem com dependências e tudo mais para que você use como base aí da sua aplicação. Por exemplo, eu quero desenvolver uma aplicação gráfica, eu preciso de um compositor gráfico. A gente já tem o Horizon Weston, que vem aí com o Wayland Weston, certo? Eu preciso desenvolver uma aplicação Qt. Nós vamos ter lá o Horizon Debian Qt5, né? Para as arquiteturas ARM 32 bits e ARM 64 bits. Né? São mais aí de 100 Docker Images no nosso Docker Hub, né? No Docker Hub da Toradex, né? Todas aí baseadas, né? Todas derivadas aí das imagens oficiais do Debian. Bom, eu tô aqui com um exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. A minha bancada, eu tô com o Colibri MX8 aqui, tá? Tá rodando uma aplicação gráfica, tá? .NET Uno. E aqui eu tô utilizando o Weston Wayland da Toradex, tá? E também o container aí com as dependências pro .NET Uno, tá? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu tô aqui com o repositório aqui, isso, olha lá. É uma aplicação .NET Uno. O que eu tô mostrando na tela é só essa imagem aqui, ó. Você pode ver que é um grid image, tá? Então eu tô só mostrando o logo do Horizon ali, olha só. O meu Dockerfile aqui, ó, meu Dockerfile debug. Olha só, ela é baseada no .NET Uno Debug, né? Então a gente tem também uma imagem Horizon .NET Uno Debug com as dependências do .NET, com as dependências para rodar aplicações gráficas Uno, tá certo? E as dependências para você conseguir fazer o debug, né? No Visual Studio Code dessa aplicação remotamente na placa, tá certo? E o Weston, cadê o Weston? O Weston tá aqui no nosso Docker Compose, tá? Olha lá, o meu Docker Compose é a minha aplicação GTKzinho, né? O meu GTKzinho aqui, ele depende do Weston, né? Então aqui embaixo eu tenho o Weston, tá? Ele vai rodar aqui para mim, olha lá, o Horizon Weston. Que aqui é a GPU, né? Porque tem alguns dispositivos que dependem de uma GPU que é proprietária. E aí tem mais uma coisinha legal que a Toradex faz, que são os próprios feeds, né, de pacotes Debian para essas GPUs, né, com as bibliotecas para essas GPUs proprietárias, tá? Eu posso mostrar isso aqui na placa também, olha. Eu estou aqui com SSH, ela está conectada na minha placa, está rodando um Horizon 5.7, olha lá, meu Colibri MX8, certo? E aí, olha só, eu vou ter aqui dois containers, o meu GTKzinho e o meu Weston Vivante, tá? Eu vou entrar aqui no Weston para mostrar para vocês. Vou mostrar aqui para vocês, olha, a informação da libdrm2, por exemplo. Como eu disse, né, essa aqui é o Weston Vivante. Então isso aqui, ele vai ter pacotes, né, nós vamos precisar de pacotes que tem aí bibliotecas que são proprietárias desta fabricante de GPUs, né? Então a Toradex, olha lá, você pode ver, ó, é o pacote libdrm2, a versão 2.402 Toradex. Né? Você pode ver aqui, ó, o source é do feeds, né? São feedstoradex.com, né? São pacotes aí da própria Toradex, tá? Porque esse pacote aqui, libdrm2, vai vir com a versão open source, né? Que é normal de vir aí no empacotamento do Debian, tá? E aí, para funcionar na GPU do Colibri MX8, nós precisamos dessas bibliotecas que são proprietárias, e a Toradex já faz isso aqui, já tem os feeds com as versões aí para Vivante, né? Bem legal. Bom, pessoal, então a gente pode concluir que o Horizon ama o Debian, né? Porque
todo aí o ecossistema de imagens, né, de Docker Images, para que o desenvolvedor não precise desenvolver o container do zero, né? São baseados, né, das imagens oficiais do Docker Hub do Debian, né? Então a Toradex escolheu e recomenda aí o Debian como base para os seus containers, para você rodar as suas aplicações containerizadas no Torizon, tá? E aí aqui por final eu tenho alguns pontos que eu queria destacar do porquê você deveria escolher Debian, né, como sua distribuição aí para Linux embarcado com containers, tá? Tem um ótimo suporte para arquitetura ARM, né? Tanto a arquitetura ARM 32 bits, a arquitetura ARM com hard fluting, né, com suporte a ponto flutuante, quanto o ARM64, né, o ARM V8, tá certo? E aí ele tem um suporte a mais de 57 mil pacotes, né? A gente pode listar aqui, ó, a gente pode, deixa eu voltar lá para o nosso Weston, deixa eu dar um apt update aqui, vamos contar quantos pacotes para essa arquitetura, qual é a arquitetura? Eu estou rodando aqui um Colibri MX8, é uma arquitetura ARM 64 bits, tá? Vamos ver aqui o apt cache, tá? É o package names e vamos contar eles aqui. Ah lá, são mais do que 57 mil mesmo, são 58.131 pacotes para essa arquitetura, que você pode dar um apt-get install e ele vai ser instalado aqui, né? Então tem um belo de um suporte. O Debian é uma das distribuições, né, que dá suporte primeiro para arquiteturas novas, né? Foi esse caso com o ARM, né? Foi uma das distribuições que deu suporte primeiro aí para o ARM. E agora também com o RISC-V é uma das distribuições que está dando suporte primeiro para RISC-V, tá? O que mais? É uma das distribuições Linux mais populares hoje no mercado, inclusive para Linux embarcado, né? A gente pode mencionar o caso do Raspberry, né? A distribuição Linux que a Raspberry Pi Foundation disponibiliza é baseada em Debian, o Raspbian e o Raspberry Pi OS, né? São aí baseados em Debian. O que mais? Uma grande comunidade, isso é um ponto fortíssimo do Debian, né? Nós temos uma grande comunidade, uma comunidade muito unida, né? Uma comunidade que dá gosto de ver, né? A comunidade de Debian, da distribuição, o Debian Project, né? Os Debian developers, os mantenedores, os colaboradores que a gente vê em todo mundo, né? Reunindo, fazendo aí os eventos do Debian, é muito bacana. O que mais? É seguro e estável, é uma das distribuições Linux mais estáveis que a gente tem. No site do Debian, eles falam que pelo menos eles dão aí 5 anos de suporte para cada stable, tá? Então, são 3 anos de suporte stable, certo? 2 anos long term suporte. E aí você ainda pode comprar, né? Tem uns Debian Experts, tá? Que é uma empresa terceira que é fora do Debian Project, mas tem vários Debian Experts, que aí você pode comprar mais 5 anos, que é o Extended Long Term Support. Extended Long Term Support, tá? Que é esse ELTS. Bom, pessoal, eram esses os pontos que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá certo? A gente tem que agradecer muito aí a comunidade do Debian Project, né? Aos mantenedores, desenvolvedores e colaboradores, né? Porque sem
nós não teríamos aí muitas das aplicações de Big Techs que a gente tem hoje em dia e etc, né? Muitas empresas utilizam Debian no seu dia a dia, né? Então é uma distribuição Linux aí que tem um valor que é imensurável, né? Então tá fazendo aí 29 anos, não é para qualquer um, né? E a gente tem que parabenizar todos que estão aí envolvidos aí no Debian Project, tá certo? Bom, era isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, tá certo? Aqui estão as minhas redes sociais, vai ser bem legal ter você aí acompanhando o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Compartilha, achou esse vídeo legal, interessante? Compartilha aí com os seus colegas e deixa o seu joinha. Não gostou? Deixa o seu dislike também, não tem problema nenhum. Deixa o seu comentário aqui embaixo, que é sempre legal saber a opinião de vocês, tá? Bom, ficamos por aqui e te vejo no próximo vídeo.